Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Leão Magno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 311 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Falta dizer algo a respeito das peculiaridades desta dor, embora muita coisa já tenha sido inevitavelmente antecipada na narrativa. Acima de tudo, a crucifixão tem essa peculiaridade. Foi a fonte original de todas as outras dores, salvo a terceira. Esta é a única. É a crucifixão própria de Maria, seu Getsemane e seu Calvário. Mas as outras dores da infância, e a quarta, a da paixão, têm a crucifixão por centro. Os 3 dias de perda não pertencem à infância, e a sombra da paixão não paira sobre eles mais que sobre a vida inteira de Maria. Foi o ato do próprio Jesus que aparentemente tinha relação especial com sua mãe. A terceira dor, que antecede aos 18 anos de Nazaré, foi para as outras dores o mesmo que os 18 anos foram para a sua vida, algo entre Jesus e ela, um mistério de esfera diferente daqueles em que ele e ela estavam preocupados com a realização da redenção do mundo. Mas a espada da profecia de Simeão era a crucifixão. A fuga para o Egito ocorreu para impedir que a crueldade de Herodes antecipasse o momento da morte de nosso Salvador. Encontrá-lo com a cruz já era o caminho do Calvário. Descê-lo da cruz e sepultá-lo foram dores que se seguiram naturalmente da crucifixão e estavam inseparavelmente unidas a ela. A crucifixão foi, portanto, a realização de sua dor vitalícia. Alcançou a fonte, seguiu o rastro até ao Calvário. O que restava era uma água abundante, ou antes, a água e o sangue que corriam da colina e penetravam o limiar do jardim túmulo. Comparadas à crucifixão, as demais dores, excetuando sempre a terceira, foram quase alívios e distrações que se erguiam das profundezas de sua insondável dor. A crucifixão foi uma dor única, sem nome nem comparação. Era o centro do sistema de suas dores, enquanto a independência da terceira dor nos indica a existência de um vasto mundo próprio de Maria, uma criação à parte, mais claro que nosso mundo e mais amado de Jesus. É um mundo misterioso que nosso sistema não pode ver. O desvelamento de um mundo de fenômenos ocultos a nossos olhos nos 18 anos, durante os quais Jesus se devotou a ela. Está no mesmo nível que o da Imaculada Conceição, que o da Encarnação, que o da Assunção, que o de tudo o que pertence ao mundo de Maria, e que seria o mesmo ainda que não existisse o pecado, ainda que de um modo diferente. Mas a terceira dor mostra como o mundo caído pelo pecado e a necessidade de uma encarnação passível influenciavam seu mundo, e o seu
letra maiúscula, e determinavam a feição de sua maternidade e da encarnação. Há certamente poucos mistérios no Evangelho que entendemos menos que os 3 dias de perda. Outra peculiaridade da crucifixão é a extensão de tempo durante o qual a maré de sofrimento permaneceu no auge, sem dar nenhum sinal de que fosse baixar. Os mistérios que preencheram as 3 horas parecem demasiado diversificados para que os consideremos, ao menos até chegarmos ao abandono, subindo de menores mistérios para maiores. São antes elevações separadas, de altura diferente, que permanecem unidas como uma cordilheira. Mas o mais baixo deles era tão imensamente alto que produzia uma agonia imensurável em sua alma. A angústia da morte é momentânea. A extensão de algumas das mais terríveis operações de tortura do corpo humano raramente excede 15 minutos. O tormento que ultrapassa certo limite, como na tortura medieval, produz morte instantânea. Durante punições que não visam a morte, a mão da ciência controla o pulso do sofredor. Mas para Maria a crucifixão durou 3 horas. 3 longas horas de agonia mortal que compreendiam centenas de tipos e de formas de tortura, cada uma delas intolerável em si mesma, cada uma ultrapassando os limites da resistência humana, quando não amparada por um milagre, cada uma atingindo um clímax sobre-humano durante todo aquele período de tempo. Quando sofremos uma dor, queremos deitar-nos, a não ser que a loucura e o delírio a acompanhem, ou desejamos andar de um lado para o outro, virar-nos e gesticular e gemer. Maria ficou de pé o tempo todo, apoiada em ninguém, e não se lhe ouviu sequer um suspiro junto às suas lágrimas silenciosas. É difícil compreender essa ideia. Só podemos compreendê-la pela oração e não só ouvindo-a ou lendo-a. Também era peculiar à crucifixão que fosse uma provação heróica de sua fé incomparável. A fé do mundo quase inteiro estava nela quando ficou de pé, com João e com Madalena, ao pé da cruz. Não havia artigo de sua crença que não fosse provado ao máximo por esse acontecimento espantoso. Do ponto de vista natural, a divindade de Nosso Senhor nunca esteve tão obscurecida. Do ponto de vista sobrenatural, nunca esteve tão manifesta. Era possível que o Verbo encarnado se sujeitasse a esse excesso de indignidades sem igual? A luz dentro dele nunca mais brilharia? Seria coberta a sabedoria do Pai com um saco branco, ao som da zombaria blasfema? E seria arrastada em desamparo absurdo e indigno pelos guardas ridículos de um rei incestuoso? Não havia um ponto, ou melhor, muitos pontos da paixão em que se ultrapassou o limite do reverente e do apropriado. Até nas mesmas e discretas narrativas dos evangelhos, quantas coisas não há que a mente não pode pensar sem ficar chocada, enojada, abismada. Mesmo a essa distância do tempo, suas torturas não provam nossa fé por seu horror, não fazem nosso sangue correr frio
por sua atrocidade assassina. Não põe à prova nossa devoção, para que fuja abatida e obstinada da contemplação afetuosa dos prodígios da crueldade infame, pela qual nossos pecados e nossas vergonhas secretas foram expiadas com uma vergonha pública, movida por tanto amor? Até hoje, a devoção à paixão não é a pedra de toque da fé débil, do amor morno, da penitência auto-indulgente. E Maria, muito mais delicada e mais suave que nós, observou todas estas coisas com os olhos, entendeu na alma seu horror, de modo que nunca entenderemos. Pensai que fé era a dela. As perfeições divinas sofreram na paixão um estranho eclipse. O pecado triunfou. A justiça foi condenada. A santidade foi abandonada até pelo Santíssimo. A providência parecia fugir como que constrangida. Deus foi pisado e as criaturas tinham a criação nas mãos. Mais que isso, tinham o Criador sob seu poder. Não houve interferência divina, precisamente quando parecia mais necessária e mais natural. Se os homens conseguissem fazer o que queriam naquele momento, poderiam fazê-lo para sempre. Deus ora parecia passivo, ora parecia cruel. Necessitava-se de uma teologia angélica para harmonizar a providência daquele dia com os atributos do Altíssimo. Os próprios anjos eram uma aprovação para a fé de Maria. Existiam essas coisas? Esses entes? Os anjos? Ela vira-os tantas vezes que não poderia duvidar. Vira São Miguel, na noite anterior, curvado em adoração, ao lado de Jesus, em sua agonia. Um ente glorioso, capaz de realizar a missão estranha e excepcional de consolar ao Filho de Deus em sua aflição inconsolável. Mas onde estava seu zelo pelo Verbo encarnado? Essa grande graça pela qual haviam sido firmados em sua perseverança final? Onde estavam as espadas querubínicas de 2 gumes que fechavam a entrada do Éden a todos, menos a Enoque e a Elias? Havia legiões deles amontoados, mas recuados, como nuvens de tempestade, tentando sulcar um caminho através do vento, zelosos e ardentes, mas com obediência penosa, retrocedendo diante do olhar manso e admoestador de Jesus. Novamente, quem poderia acreditar ao ver a beleza de Jesus e sondar as profundezas de sua oração, como somente Maria viu e sondou, que a graça divina tivesse realmente poder para converter os corações humanos? Ele era a própria beleza da santidade. Durante a paixão, os homens rasgaram todos os véus que a humildade e a reserva tinham posto sobre sua santidade. Sua humildade, sua doçura, sua paciência,
sua modéstia, tudo era revelado pela luz mais clara e praticado aberta e heroicamente em meio aos ultrajes mais grosseiros. E ainda assim ele não ganhou os homens para si. Havia os guardas que tinham caído para trás no jardim na noite anterior. Havia os que estavam perto dele durante o açoite. Os que tinham conversado com ele, com Pilatos, e os que o tinham levado a Herodes e o tinham trazido de volta. Havia o ladrão impenitente bem a seu lado. A graça saía dele a cada instante. Era incessante sua oração eficaz. Maria estava profundamente ocupada em interceder. Mas quando o sol se põe na sexta-feira, quão pouco a colheita era evidente, e quão pouco a graça juntou no celeiro. Nunca ninguém andou por uma fé tão simples e nua como Maria naquele dia. Em seu coração havia fé suficiente para salvar o mundo inteiro. Padre Faber volta num assunto que ele já tocou nessa quinta dor, né? Que é o assunto que nos aparece mais claramente nos evangelhos, quando Jesus fala a sexta palavra, né? Meu Deus, por que me abandonastes? A expressão do Padre Faber é tão interessante para esse mistério, né? Para esse mistério muito difícil de compreender, né? Ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala que teria que haver aqui. Necessitava-se de uma teologia angélica para harmonizar a providência daquele dia com os atributos do Altíssimo. Ou seja, com a aparente inação da providência, inação de Deus Pai, o abandono do seu filho na cruz, não é? Isso tudo ele fala em relação à fé de Maria, né? Por que ele fala nesse contexto, né? É porque a fé de Maria foi inabalável neste contexto em que o filho dela foi abandonado por seu pai. Então, mesmo aí, né, ela não perdeu a fé, né? E ele fala também, nesse contexto, né, do poder de ação dos anjos, se Deus permitisse, né? Se Deus permitisse. Mas os anjos também ficaram acuados, né? Não conseguiram intervir, ou não quiseram intervir, ou não puderam intervir.
ele ainda diz, Padre Faber, que poucos poucos são os mistérios do Evangelho não é? Que nós entendemos menos que este, né? E no final do texto que eu acabei de ler, há um lamento, né? Um lamento profundo, que é expresso pelo Padre Faber, mas que é um lamento de todos nós, né? Por isso tudo, inclusive por esse abandono de Deus Pai, por esse sofrimento da Sagrada Humanidade de Nosso Senhor, né? Padre Faber diz, e ainda assim ele não ganhou os homens para si. E ele lembra os homens que ele poderia ter ganho para si, né? Existe uma narração que só está no Evangelho de São João, que ele cita aqui, né? Havia os guardas que tinham caído para trás no jardim na noite anterior. Essa passagem, que existe só no Evangelho de São João, os outros evangelhos não narram isso. Foi quando os guardas chegam no jardim e perguntam sobre Jesus de Nazaré, né? E ele então, parado em frente aos guardas, ele fala, sou eu. E os guardas caem. Imagina assim, a multidão que estava lá, né? Os guardas são do templo, né? E quando ele fala eu sou Jesus de Nazaré, né? Os guardas perdem a sustentação do corpo. Vocês imaginam aqueles homens fortes, como eles eram, né? Com toda a vestimenta. Eles caem. Isso acontece 3 vezes. Não é possível, né, que nenhum desses guardas, ninguém que estava lá na cena, pudesse perceber com quem eles estavam falando. Quem era essa pessoa que tinha o poder de fazer isso com eles, né? Caíam para trás, sem sustentação. Mas eles não perceberam. Aí ele vai citando, né, os guardas que açoitaram Jesus na flagelação. Ninguém percebeu quem era aquele homem. Os que tinham conversado com ele, como Pilatos. Como que Pilatos não se converte? Não é? Tendo diante de si a própria verdade, ele pergunta o que é verdade. Quid est veritas? Ele pergunta para Nosso Senhor. Né? E obviamente Nosso Senhor não responde, né? Pilatos é o proto-relativista, né? O que é verdade? Verdade pode ser qualquer coisa, né? Os guardas que o levaram a Herodes. Herodes estava num palácio distante,
Jesus foi levado lá, nesse caminho, né? Esses soldados. Porque veja, nessa hora, os soldados eram romanos. Eles não tinham a mesma, digamos assim, a mesma formação, não é? Hebraica. Eles poderiam muito bem ter reconhecido Nosso Senhor, né? Tá certo? E Nosso Senhor nunca deixou de derramar graça sobre eles, né? Maria nunca deixou de rezar por eles. O padre Faber diz: a graça saía dele a cada instante. E ainda havia o ladrão impenitente, né, do lado dele. O padre Faber diz, né? Esse foi o momento que o pecado triunfou. Ele usa as perfeições divinas sofreram uma paixão, um estranho eclipse. O pecado triunfou. A justiça foi condenada. A santidade foi abandonada até pelo Santíssimo. A providência parecia fugir, como que constrangida. Deus foi pisado e as criaturas tinham a criação nas mãos. Mais que isso, tinha o Criador sob seu poder. A justiça foi condenada. Lembra que Pilatos condenou Nosso Senhor considerando-o inocente. Né? Pilatos mandou Jesus para a crucifixão considerando-o um homem inocente. Não encontro culpa neste homem. Né? O pecado triunfou. Parecia que o Criador foi vencido. Parecia que o Criador tinha entregado a criação nas mãos das criaturas. Não é? O padre Faber encontra uma fórmula textual, né, para nos apresentar esse imenso mistério, né, que é vislumbrado quando a gente lê os evangelhos. Mas ele descreve com muito mais detalhes esse mistério para nós, né? E mesmo nessa situação, a Nossa Santa Senhora não perdeu a fé. Ele diz: pensai que fé era a dela. Então, esse mistério é insondável, né? Nós podemos descrevê-lo. Nós podemos entender por que isso é um mistério. Nós podemos explorar todas as profundezas desse mistério. Como só ia acontecer os mistérios da nossa fé. Mas, embora façamos tudo isso, isso permanece um mistério. Né? Mas quando o sol se pôs na sexta-feira, quão pouco a colheita era evidente e quão pouco a graça juntou no celeiro. Nunca ninguém andou
por uma fé tão simples e nua como Maria naquele dia. Em seu coração havia fé suficiente para salvar o mundo inteiro. Eu vou terminar aqui nesse ponto, né? E com esse comentário geral, a nossa leitura de hoje, nós estamos na página 316. E se Deus quiser, amanhã a gente continua desse ponto aqui em diante. Agora eu queria ouvir de vocês comentários ou observações, se existirem. Faz pensar, professor, quanto que esse mundo aqui tem muito mais maldade do que a gente imagina, né? A nossa mente não consegue... Porque assim, a gente vive nesse mundo e a gente se acostumou, talvez, né? É igual um cheiro ruim. Com o tempo, você meio que acostuma, o olfato acostuma com aquele cheiro ali. Ou mesmo um cheiro bom, né? Um perfume, você passa um perfume, você mesmo não sente depois de um tempo. Então, por que nós somos tão refratários à graça? Né? Quão aflitivo, a gente olhando a posição de Nossa Senhora, né? Quão aflitivo e angustiante é o fato da gente querer, por exemplo, que alguém perceba e compreenda algo que seria bom para ela. E as pessoas orgulhosamente insistem em ficar no ponto que estão. Né? Com o coração endurecido. Isso, endurecido. Por quê? Por quê? A gente se pergunta, né? A gente fica pensando naquelas pessoas que se aproximaram de Jesus naquele momento, né? Mas nós, hoje, nós temos, primeiro, nós temos a companhia de Jesus permanentemente no Santíssimo Sacramento. Nós temos 2000 anos de doutrina. Nós temos os ensinamentos regulares da Igreja por 2000 anos. Nós temos todas as análises dos teólogos, dos doutores da Igreja, dos santos da Igreja. Nós temos os exemplos dos santos, infindável número de santos. Então, mesmo assim, nosso coração se endurece, né? Nós temos milagres permanentes, né? Acontecendo no mundo permanentemente, né? Nós temos hóstias sangrando no mundo inteiro. Nós temos o Santo Sudário. Nós temos os corpos incorruptos dos santos. Olha, nada disso pertence à teologia. Isso pertence aos sentidos humanos. Nós podemos ver os corpos incorruptos dos santos. Nós podemos ver as hóstias sangrando. Nós podemos ir em Lanciano e ver a hóstia que sangra desde o século VIII. Nós podemos, em vários outros lugares, vermos hóstias sangrando com os nossos olhos, que eu estou dizendo. Não é conceito, não é ideia, não é discussão, não é seminário, não é teoria. Nós vemos com os nossos próprios sentidos, né? Nós vemos lá o corpo de Santa Rita de Cássia, né? Século, sei lá, XIV, né? Santa Rita de Cássia, se não me engano, é do século XIV. Né? Então, milagres permanentes, né? De outro lado, nós temos as revelações
dos santos, né? Nós temos os aparecimentos de Nossa Senhora, né? Então, nós estamos na mesma situação que aquele pessoal, que aquela turba que caiu 3 vezes de frente de Jesus, né? Jesus derrubou um batalhão de soldados, um batalhão de pessoas, 3 vezes no chão, uma em sequência à outra, né? E nós temos tudo isso para ver, né? Nós temos tudo isso para observar, né? E como nós somos de coração duro, né? Nada disso pode convencer uma pessoa se ela não amolecer o coração. Nada disso. Não é? E Deus não interfere nisso. Esse afastamento de Deus, naquele momento, né, terrível da paixão, ele também se afasta de nós quando nós endurecemos o nosso coração, né? Ele fica silencioso, né? Como ele ficou em alguns momentos na frente de Pilatos e na frente de Herodes, né? O silêncio de Deus frente a um pecador cuja empedernido, um pecador empedernido. Um pecador cuja salvação nem o próprio Deus já espera, né? Então, essa ingratidão da criatura para com o Criador, né, é uma das coisas impressionantes, né? Que nós somos ingratos, né? Nós sabemos disso porque nós temos isso dentro do nosso próprio coração, né? Tem uma passagem muito interessante de São Francisco de Assis. Deixa eu ver se eu acho aqui. A descrição é muito breve. É muito bonitinha essa história. Vale a pena ser lida aqui. Que mostra o mal que existe em nós, né? A historinha diz o seguinte: o devoto Frei Rufino, naquela visão que teve da glória a qual chegaria o grande São Francisco, por sua humildade, fez-lhe esta pergunta: meu caro pai, eu vos suplico dizer-me na verdade que opinião tendes de vós mesmo. E o santo lhe disse: na verdade, eu me considero o maior pecador do mundo e aquele que menos serve a Nosso Senhor. Mas replicou Frei Rufino: como podeis dizer isto de verdade e em consciência, uma vez que muitos outros, como se pode ver claramente, cometem muitos pecados graves, dos quais, graças a Deus, estais isento? Olha que diálogo mais interessante. Ao que São Francisco respondeu: se Deus tivesse favorecido esses outros, dos quais falas, com tanta misericórdia como me favoreceu,
estou certo de que, por maus que sejam agora, eles teriam sido muito mais reconhecidos pelos dons de Deus do que eu. E o serviriam muito melhor do que eu. E se meu Deus me abandonasse, eu cometeria mais maldades do que nenhum outro. Isso é narrado por... Essa historinha é narrada pelo São Francisco de Sales no livro dele, Tratado do Amor de Deus, né? Então, veja como São Francisco, né? O santo estigmata, o grande santo medieval, né? Contemporâneo de São Domingos. Se considerava e considerava a graça de Nosso Senhor, né? Porque veja, é claro que ele sabia que ele era favorecido por muitas graças, né? Enfim, era impossível não. Mas ele tinha um raciocínio que era o seguinte: ele fazia ainda muito pouco. Por Deus, por causa da grandeza das graças que ele recebia, né? Então, essa graça imensa que Deus nos dá, cada um de nós, né? Ela só pode ser recebida se nós tivermos um coração semelhante ao de São Francisco, né? Que é não só receber a graça, mas perceber que, mesmo recebendo, a gente faz muito pouco por merecer. Não fizemos nada para começar a merecer. E mesmo quando Deus nos concede, nós fazemos muito pouco para continuar merecendo, né? Essa graça. E aí voltamos àqueles homens da época de Jesus, né? Que não se converteram. Não é? Que não se converteram. Sem falar de Judas, né? Iscariotes, né? Que conviveu com Jesus nos 3 anos. Foi escolhido por Jesus e conviveu com Jesus pelos 3 anos de ministério público de Nosso Senhor, né? É impressionante, Ana Paula, a nossa dureza de coração, né? Dureza de coração. E essa talvez seja a forma correta da gente reconhecer a nossa miséria, né, professor? A gente pensar que se Deus revogar qualquer uma das graças que Ele nos concedeu, o quão a gente pode se revoltar contra Ele, né? Não tem dúvida. Assim, porque tudo de bom que existe em nós veio dele, né? Sim. Toda bondade, toda possibilidade de bondade que a gente possa fazer é uma graça que Deus nos deu, não vem da gente. Né? E nós nunca podemos esquecer disso, né? Enfim, Chesterton, mais uma vez eu repito a historinha, né? Chesterton dizia que o pior orgulho que a gente pode ter por nossa bondade. Deu uma travada aí, né? O Chesterton dizia que a pior forma de orgulho é o orgulho que a gente possa ter da nossa bondade. Porque essa, de fato, não vem de nós. Né? E todos os outros dons naturais, eu não estou falando de dons sobrenatural, não.
Porque dom sobrenatural tem pessoas muito especiais, né? Eu estou falando de dons naturais. Naturais, né? Saúde, compleição física, beleza física, capacidade de entendimento, né? Facilidade de aprendizado. Isso tudo são dons naturais que Deus nos dá para servi-lo melhor, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Isso tudo pode ser tirado por Ele, porque é graça, né? A nossa constituição natural, segundo a natureza, né? Ela pode, ela sempre contém uma graça específica de Deus, né? Mesmo que seja para o nosso próprio sofrimento, né? Mesmo que a nossa compleição, por exemplo, física, nos leve a ser pessoas doentes ao longo da vida, ter várias doenças, lutar contra... Isso também é graça. Isso também é graça, né? Enfim, Nosso Senhor, como fala aqui, né? A graça saía dele a cada instante. Ele sai ainda, né? A graça banha a natureza. Ela é como uma chuva fina que nunca para, né? E nós podemos ou não ser encharcados por essa graça, na medida em que a gente corresponde a ela, né? Corresponde. Nós temos que corresponder à graça. Porque Jesus é muito ocioso. Ele não invade a nossa esfera de vontade, o nosso livre arbítrio, não é? Ele não invade. Se a gente não quiser, a gente recusa, não é? Essa graça. Todo mundo tem uma graça especial, ou várias, para fazer um trabalho aqui correspondente, proporcional a esta graça, para a maior glória de Deus. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Que tem a ver com a tal vocação, né? A vocação da pessoa, né? O chamado da pessoa. Tem uns que têm vocação para ser uma coisa, outros para ser outra coisa. E quando a gente encontra, e quando nós direcionamos a nossa vida na direção da nossa vocação, é aí que nós estaremos fazendo o trabalho, né? Que Deus quer que a gente faça. Isso não depende do estado da vida da pessoa, né? Não depende de condições físicas, não depende de condições sociais, financeiras, econômicas, não depende de situações políticas, não depende de habilidades naturais, não depende de nada, não é? Nós podemos cumprir a nossa vocação em qualquer época, não é? E em qualquer situação, sob qualquer regime político, sob quaisquer limitações financeiras e sociais, né? Porque Deus tem um lugarzinho para todo mundo. Tem um lugarzinho para o inteligente, tem um lugarzinho para o gênio, tem um lugarzinho para o burrinho, pro menos
menos capaz, para o aleijado, para o atleta, para todo mundo. Né? Porque ele dá graça proporcional ao que ele quer que a gente faça. Né? E voltando, né, aquele quadro do Padre Faber, mesmo hoje nós sabemos de tudo isso, porque o que eu acabo de falar é o ensinamento da igreja, né? Não é opinião própria. A igreja ensina isso, né? E por 2000 anos nós sabemos disso por tradição, por sermos membros da igreja, né? Por termos a graça de sermos membros da igreja. Aquelas pessoas, na época de Jesus, não tinham essa mesma graça que nós temos. Nós temos hoje mais graças do que eles. Hoje nós sabemos. Nós temos uma história, uma longa história, que nos atesta todo o ensinamento da igreja. Aquelas pessoas não. A igreja era nascente naquela época. Né? Talvez nós sejamos mais culpados hoje do que aquelas pessoas. Estas que o Padre Faber fala dos soldados, das pessoas que tiveram contato com ele. De alguma forma, hoje nós temos mais contato, nós temos a oportunidade de mais contato com ele do que essas pessoas. Mesmo assim, o mundo está do jeito que está, né? Nós estamos do jeito que estamos, né? A igreja está do jeito que está. O mundo católico está do jeito que está. Não é? Então, não é nenhum absurdo. Quer dizer, não é nenhuma... É uma coisa natural a gente equiparar esses dois mundos, né? Porque o soldado romano, ele não tinha nenhuma formação, nunca tinha ouvido falar de Cristo, porque os hebreus sim, tinham ouvido falar por causa das várias profecias, mas os soldados romanos não. Não é? Eles nunca tinham ouvido falar disso, eles não tinham formação para isso. Nós temos. Nós temos muito mais formação do que o Pilatos. Muito mais formação do que Herodes. E podemos ser tão cruéis quanto Pilatos e Herodes. Eu sempre rezo muito pela conversão da minha família, sabe, pessoal? Mas de uns tempos para cá, eu tenho rezado, pedido a Deus, principalmente pela minha conversão, porque eu percebi que eu sou a pior deles. Porque sabendo tanto de coisas que eu já sei, eu deveria ser uma filha muito melhor para Deus, sabe? Eu deveria ser uma pessoa muito melhor do que eu sou. O que São Então eu passei... São Francisco fala, é o que São Francisco fala, né? Aí eu passei a me incluir, né? Porque eu me excluía. Como se eu já tivesse conversa. Pois é. É por isso que na Quaresma as pessoas ficam impressionadas que a igreja fala da conversão dos católicos. Toda Quaresma. Como assim? Nós não somos convertidos? Por que ela prega a conversão dos católicos na Quaresma? A igreja fala, é tempo de conversão. Ela nos lembra São João Batista, né? Aplanai os caminhos, né? Ele está vindo. Ele está vindo. Ele batizará com o Espírito Santo.
Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Ela prega, né, todo ano, por causa disso. A gente sempre tem que pedir a perseverança nossa no Grêmio da Igreja Católica. Nossa perseverança. Para que a gente morra na Igreja Católica, né? Morra como um filho da Igreja, da Santa Madre Igreja. É isso. Mais alguma observação, algum comentário? Então, nós estamos então aqui na página 316, como eu disse, e amanhã, se Deus quiser, a gente continua a leitura aqui dessa quinta dor, que já deve estar terminando a descrição. Talvez mais umas 3 leituras a gente consegue terminar, um pouco mais talvez. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Leão Magno, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.